eu acho que tem muito a ver, né, com as questões das pessoas aí, quer dizer, o que nós podemos fazer e como a gente construir esse projeto coletivo para sair, né? A gente, não por acaso, né, uma expressão que a nós brasileiros soava muito estranho até há muito pouco tempo atrás, que era, a gente via nos filmes norte-americanos, para quem não viaja, né, mas que não frequentava a sociedade norte-americana, mas a gente ouvia muito a história do perdedor, né, do loser dos Estados Unidos. Você é um perdedor, né? Isso era uma grande ofensa, né? Isso para a gente causava uma certa estranheza, né? Quer dizer, e hoje isso está no raciocínio, né, da mentalidade de todo mundo, né? Quer dizer, não é a falta de política pública, é que tu não fosse competente, não é isso, para ter sucesso, não é isso, e para pensar no teu futuro. Quer dizer, pensar no teu futuro é fazer uma previdência privada, obviamente, não é isso, ter um plano de saúde privado, é isso, porque o SUS está sendo desmontado, porque, né, todas essas coisas. Bom, eu estou, né, no comitê que a gente faz parte, né, que está promovendo esse encontro, né, que é o Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático de Direito. A gente tem feito discussões internas e estamos trabalhando nisso há bastante tempo, pelo menos 3 anos e meio, né, eu participo de outras pessoas que estão aqui. A gente está muito preocupado, né, com essa questão do projeto nacional, né, da retomada de uma... Eu acho que a possibilidade de fazer um exemplo. Há 2 anos atrás eu conversei com um rapaz que era funcionário do Facebook lá nos Estados Unidos. E aí ele contou aí eu aproveitei para tirar uma série de informações. E lá o sistema é esse que eles estão tentando implantar aqui, né, da aposentadoria. É a pessoa individual aplicando o dinheiro no fundo. Aí o chefe dele ficou doente. Ele foi no hospital, fizeram o diagnóstico e disseram: olha, você vai ter que gastar tanto para fazer isso aí. Bom, a situação ficou assim: o dinheiro do fundo não dava nem para metade do que ele ia gastar, né? Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que vender a casa dele e da filha dele para poder fazer a operação. Aí ele chegou para reunir a família e disse para a família: olha pessoal, eu vou morrer. E optou por morrer, não fez a operação. Isso é o modelo que eles vão aplicar aqui. A questão, né, do vencedor, né, e do perdedor, a questão de ganhar, né, a disputa ideológica, no fundo, que está por trás, né? Eu acho que não é por acaso que uma das grandes bandeiras, né, que tem sido levantada por essa direita, né, que está avançando no mundo todo, mas no caso específico do Brasil, né, o grande combate é o que eles chamam do marxismo cultural, né? Qualquer coisa que seja um pensamento diferente desse, né, do ultra-individualismo, é o marxismo cultural, né? E não por acaso o Gramsci é o grande inimigo, né, que é exatamente o cara que percebeu a importância, né, de você ter uma sociedade civil organizada e ter uma cultura, né, de atuação coletiva, né? Bom, eu falava do comitê, né, e aí eu quero devolver a bola, né, para a mesa, né? Nós falávamos de questão de projeto. Para a gente construir um projeto nacional hoje, eu acho que nós temos uma questão preliminar, né? Eu acho que a questão do projeto perpassa as falas de todos aqui, né, com ênfase em coisas um pouco diferentes, às vezes, né? O Acurso, há muito tempo, né, o Acurso defende a questão da necessidade de um projeto de longo prazo, né, e também insiste muito, com toda a razão, na questão da produtividade, né? Quer dizer, se a gente não investir nisso, né, não daremos o salto nunca. Eu acho que o Felipe traz um conceito interessante, né, em que o conceito de patrimônio agora é substituído pela capacidade de gerar fluxo de caixa futuro, né? Isso, se nós olharmos na sua essência, fecha
e eu estou me lembrando nesse momento muito da conversa que nós tivemos lá em 2009 com o professor Carlos Lessa, que nos visitou na Sociedade de Economia, e o Lessa nos dizia o seguinte, que o tamanho do rombo causado pelo processo da subprime, ele ia a $1 quadrilhão. $1 quadrilhão, ainda hoje, é por baixo 15 PIBs do mundo. Esse é o tamanho. Aí fica a questão seguinte, aquele processo, todo mundo perdeu? Ninguém ganhou? Curiosamente, você vê o seguinte, aí, na contramão desses processos, nós estamos vemos isso nos Estados Unidos, por anos e anos e anos, a Bolsa continua crescendo. Mas o pior, no Brasil, a Bolsa continua crescendo. As empresas estão ferradas, nenhuma tem perspectiva, nenhuma tem resultado, e a Bolsa continua crescendo. Então, para mim, tudo isso fica muito claro que toda aquela imensa nuvem de dinheiro que está em algumas mãos, que é que está trazendo este conceito da financiarização, porque ela está comprando tudo. Foi um processo concebido para isso. Então, veja, essa desagregação dessa convergência para o individualismo nada mais é do que um componente cultural para desagregar a sociedade. Só que tem o seguinte, e aí nós vamos partir para uma reflexão de solução, né? Esta semana eu vi uma matéria feita pelo Nassif, que eu achei muito interessante, um casal de amigos que ele tentou convencer a que não votassem no coisa. Estavam determinadas e se impuseram, não, isso aqui, a solução é essa e vai ser isso que vai resolver o problema desse país, etc. Bom, o que aconteceu? Ele foi procurado por este casal. Este casal tem uma filha com síndrome de Down. A menina é filha única de uma família que só tem os 3. E agora, com as reformas da Previdência, ela descobriu que o dinheiro que ela iria receber está acabando, não vai receber mais. E o que é pior, o casal não vai legar nada para a filha. E agora bateu o pavor. Eu tenho que acrescentar que isso gerará consciência? Eu acho que a coisa passa por aí, né? Infelizmente, as pessoas ficaram num processo de lavagem cerebral. Certamente. Que perderam a capacidade de discernimento. Elas perderam. O Joaquim tem que Há uma interdição do discernimento. Há uma interdição. Fabricada pela mídia. Porque não está te ouvindo. A realidade vai começar a se impor às pessoas. E nada mais eficiente para uma transformação do que isso. Porque enquanto você está no plano das ideias, no plano das possibilidades, no plano das cogitações, é uma coisa. Mas quando ela está te pegando na vida prática e na tua realidade absoluta, o teu enfoque muda. Tá, Joaquim, mas até um pouquinho. Mas aí, não, eu acho o que eu quero dizer é que agora... Porque, veja, é o seguinte, quer dizer, tudo bem, isso abre a possibilidade de você mudar a percepção, mas se não tiver um projeto, se não tiver uma liderança... Só queria lembrar, não sei se cabe, eu gostaria de lembrar que em 1946, 47, por aí, líder do Partido Comunista Italiano, a Itália destruída, como toda a Europa,
destruída materialmente em boa medida, mas moralmente absolutamente destruída, né? O fascismo tinha feito um trabalho destruidor. E ele, então, defende a necessidade de uma coisa que é para 50 anos. Precisamos renovar as elites. Com essas elites que estão aí, com esses dirigentes da sociedade brasileira, nem em 50 anos, eu digo. Ou seja, como está afastada a hipótese de revolução, temos que construir realmente uma frente, mas é preciso, eu nem sei como, e nós somos defensores de uma grande frente que possa, de algum modo, confrontar, né, essa tendência da financiarização, que já não é mais uma tendência só, é uma realidade, e do que ela produz, do que ela engendra, que é formas fascistas de tratar a sociedade. Mas nós vamos ter que descobrir um jeito de renovar as elites. E eu acho que o golpe veio justamente para impedir a renovação das elites, que podia se anunciar a continuar o processo de inclusão social, de ampliação do universo educacional e etc. E tal, né? Então eu acho assim, na verdade precisamos fazer outros encontros como esses, porque vão ficar pendentes aqui uma porção de aspectos. Não sei se o Marquise queria... Evidentemente que não há uma receita pronta. Nós vamos ter que construir uma que vai ter que ter as medidas, os padrões e os consensos possíveis da nossa sociedade, contemplando acima de tudo a diversidade que nós temos de percepções. Segundo, o Brizola tinha feito uma proposta que de repente eu acho que alguma coisa parecida a gente vai ter que pensar, né? Que na época lá se falava muito que era a criação dos clubes dos 11, né? Eu acho que nós vamos ter que retomar essa base de formação de pequenos grupos, começar a criar consciência a partir de convivência e de troca, e a partir das experiências, das realidades que as pessoas vão ter agora no lombo. Então acho que se a gente começar a convergir isso para algum lugar, nós podemos chegar em algum lugar. Sim. Agora, evidentemente que não existe uma solução por atacado, não há uma receita pronta, e esse é um caminho que nós vamos ter que fazer ao caminhar. Construção. E vai ter que ser repensado, e as lideranças, nós temos que ver o seguinte: se a vida não está nos legando nenhum estadista, nenhum paradigma de referência, significa o seguinte, que a grande liderança agora, ela tem que ganhar outro espaço, tem que ser uma liderança de corpo, vai ter que ser uma liderança de coletivo, ou quem sabe até, e aí sim, repensar um processo de liderança institucional sob outra égide. Eu acho que o momento, ele nos enseja, é um caminho aberto. E é claro que é assustador, porque a dimensão é imensa. Porque o que significa aqui é o seguinte: queiramos ou não, o que nós chegamos agora é um ponto de ver o seguinte: nós não temos nada. Essa é a realidade. Dói? Claro que dói. Nós não temos nada. Então tudo que nós fizemos não valeu nada. Deu aqui. Isso aqui não serve para nada. E está provado isso. Se não serve, o que é que serve? Não adianta mais nós ficarmos aqui derramando a nossa crítica ao que existe. Bom, o que existe eu já sei. Deu. Continuo ecoando pelos séculos que vieram. E nada. Vejam que hoje as pesquisas estão mostrando, estão mapeando. Já tem hoje no mundo identificados 70 ultragênios, que são cabeças que têm uma capacidade muito além do que nós podemos imaginar. Então aí. Bom, assim, em atenção às perguntas que foram feitas, eu acho que assim, particularmente eu concordo com o professor Marquise, eu acho que as instituições, elas são fundamentais, elas explicam, mas a grande questão
que é colocada para os institucionalistas é, bom, se as instituições explicam, o que explicam as instituições, né? E aí a gente tem que olhar um pouco para as ideias e interesses que estão na sociedade. Essa semana nós tivemos uma palestra aqui da doutora Valdete, magistrada do TRT, e ela chamou atenção para um dado que é importante. Toda a nossa concepção de organização da vida, que vem da OIT, uma visão social democrata, a gente organiza a nossa vida em 3 terços. Né? Em 1 terço a gente dorme, no outro terço a gente trabalha, e sobra 1 terço para cuidar da vida pessoal, para ler, para pensar se a geleira do Alasca está derretendo ou não, coisas desse tipo, nas palavras dela. E aquilo me fez pensar sobre assim, bom, de que sociedade brasileira nós estamos falando, né? Nós estamos falando do que se convencionou chamar precariado, que aqui já foi citado, o professor Rui Braga trabalha bem nisso na USP, que é esse sujeito que ele é consumido, na verdade, pela necessidade de ter que sobreviver. Então ele não tem essas 8 horas para pensar, porque ele está consumido por 12 horas, uma carga extenuante, ou mais, né? Então nós estamos falando de uma outra forma de organização. Como é que o precariado tem se organizado, e aí o Braga dá luzes a isso, ele tem se organizado muito em pautas identitárias, questão da mulher, questão do negro. Até recebi um puxão de orelha aqui, Benedito, que disseram, não tem nenhuma mulher lá para discutir conjuntura, temos que pensar coisas assim, né? Bom, mas se organiza, e é importante porque ele vai trabalhar com as operadoras de telemarketing, que na verdade são as netas das escravas, né? As mães foram empregadas domésticas e as filhas, né, as netas foram ser operadoras de telemarketing, porque é um cargo, é um trabalho de 6 horas, que, em tese 6 horas, que tu pode tentar ter algum tempo para tentar estudar, para sair daquela armadilha de não estuda porque tem que trabalhar e porque tem que trabalhar não estuda, né? Bom, então a gente tem que pensar que é essa sociedade e a gente está na fase da denúncia ainda. Aqui estamos numa elite intelectual, né, que teve o privilégio de ter acesso a um conhecimento, e mesmo nós estamos aqui tirando os fios desses novelos para entender que mundo que temos. E então isso me leva a crer que estamos na fase da denúncia ainda, de revelar que mundo temos e mobilizar a massa, porque sem mobilizar a massa não vai dar. Algumas iniciativas importantes temos, eu cito aqui o trabalho do Boaventura Santos, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. É um trabalho interessante porque se produziu na periferia e no precariado um conhecimento que serve para a vida e que não está na academia, mas precisa da academia. A gente teve algumas iniciativas aqui no CEAP com isso, estamos começando bem incipiente, mas eu me lembrei que eu tive no CAMP, que é uma instituição, acho que alguns já conhecem aqui, e uma vez estava um pessoal de movimento popular e tinha um professor falando que não, porque ler Marx é fundamental, e o cara levantou e disse, professor, eu estou 18 anos sem ler Marx e eu estou sobrevivendo, né? Eu dou o meu jeito, então como é que eu traduzo a academia para esse sujeito? Como é que eu traduzo a importância daquele conhecimento, que talvez ele até desenvolva com as suas próprias concepções, suas próprias palavras, como é que eu conecto isso em algo maior? Então acho que tem um pouco disso aí, e sim, acho que dessa fase de denúncia a gente tem que passar a disputar controle social e espaço democrático, isso aqui dentro da institucionalidade, né, gente? Senão, se fosse fora da institucionalidade, eu não tenho talento para revoluções, né? Minha geração é meio passiva nesse sentido, né? Mas assim, é disputar, por exemplo, o Copom, que decide a taxa de juros desse país, não tem que ter assento lá, de representantes da população, representantes de trabalhadores. Aquilo, a taxa de juros hoje, no estado de coisas que nós estamos, talvez seja mais decisivo, por exemplo, do que se o FGTS vai ser sacado ou não, com certeza, é mais importante do que isso. É muito mais importante do que uma falsa previdência, muitas vezes, ou de que até uma consulta popular que temos aqui no estado. Né? Nós temos que ocupar esses espaços que hoje são um monopólio do setor financeiro. E veja, o setor financeiro também tem um monopólio do futuro. Porque se aqui dissemos que ele traz valor do futuro para criar valor do presente,
É só o setor financeiro que faz isso. Né? Por que esse monopólio? Porque não tem que ter um controle social da forma de se criar valor nessa sociedade. Né? Então, eu iria por aí. Fora disso, só a revolução. Daí é ocupar o índice Bovespa, é ocupar o Banco Central, fazer parar. E eu não tenho talento para essas coisas, né? Então, é só para trazer... Eu acho que a gente tem que começar a mobilizar a capacidade pensante desse país para encontrar caminho. Eu vejo 2 professores da Universidade de Economia. Poxa, se nós conseguíssemos despertar um interesse bastante grande no seio dos economistas de formação, no sentido de especular sobre caminhos novos para o Brasil, ou caminhos antigos vertidos em versões novas, hoje seria uma coisa muito boa, porque eu acho que nós estamos precisando disso. Estamos precisando dessa coisa nova de ver por onde é que nós vamos sair, porque nós estamos metidos no buraco. Porque vê bem o seguinte, são coisas simples, mas são coisas importantes. Retomada da economia brasileira. No buraco que está não vai para lugar nenhum, tem que sair. Vai sair como? Só pode sair com um gasto autônomo, um gasto que dependa do mercado que está aí, que é uma coisa depreciada, né? Então não se pode contar com ele. Só pode ser com um gasto autônomo. Gasto autônomo de quem? Só pode ser do governo. Que governo? O governo instalado? Se nós não conseguirmos, primeiro, desinflar o governo, né? Não tem como pensar em saída. Para mim, o primeiro passo de tudo isso é saber como é que o Estado brasileiro adquire capacidade de investir. Investir quanto? 300 bilhões por ano. Com que roupa? Essa é a pergunta. Como é que vai fazer para sair daí? Se não tiver essa coisa clara, não adianta estar pensando em muita coisa, porque como é que se dá o primeiro passo? O primeiro passo só pode ser dado por aí. Essa coisa da taxa de juros, por exemplo. Claro, o mundo financeiro o que quer? Quer taxa de juros. Nós estamos com uma taxa de juros 10 vezes superior à dos outros, no mínimo 10 vezes. Por que será que os outros botaram 0,5 e nós estamos com 5 não sei o quê? 6,5. 6,5. 12 vezes mais alta que a deles. Por que será que eles botaram 0,5? Para não estimular recursos aí, botar recursos na área real, de produção real. Nós vamos tomar o contrário. Sem falar que teve um grande tempo que ela ficou negativa. É verdade. Chegou a ser negativa. Vários anos. No mundo, não No mundo. Agora deu a capacidade enorme de manter isso que está aí. Se todos perdessem, mudava. Como ninguém perde, como alguns perdem e outros não, esses outros não, pode ser 2, 3, não importa. Tem poder suficiente para manter o que está aí. Porque quando todos perdem, se muda. Né? Então tem gente ganhando aí, tem benefícios aí. E ganhando. Então vê bem, hein? E ganhando muito. E ganhando muito. Agora vê bem. Se nós não formos capazes de equacionar essa coisa que é fundamental, o resto tudo vem depois. Não adianta querer resolver outras coisas. Que é isso que vai nos dar a capacidade de caminhar, de andar. Se o Brasil conseguir investir o setor público brasileiro 300, 400 bilhões de dólares, né, na economia brasileira, isso só quem vai fazer o setor público brasileiro, não tem outro para fazer. Nós botamos essa economia em marcha. 32, 68. Ao longo dos anos eu mudei o país. Agora, se quiser um país estancado, vai mudar o quê? Não vai mudar coisa nenhuma. Como é que se faz com um país estancado? É o que está aí, é o desespero que está aí. Só pior. 13 milhões de pessoas desempregadas, 28 milhões trabalhando de vez em quando, e 60 milhões fora da Previdência. Essa Contratos intermitentes. Entendeu? Então, se nós não concentrarmos nossas reflexões em cima de poucas variáveis, não adianta ser muitas, mas saber hierarquizar essas variáveis. São todas importantes, mas estão todos no mesmo plano de valor, na mesma hierarquia de tempo? Evidentemente que não. Se nós não resolver essa questão
do déficit público, da capacidade de investir no setor público brasileiro, eu acho muito difícil sair desse quadro. Pode ser que se saia, eu não sei. Mas do meu modo de ver, entendeu? Eu acho muito difícil da gente conseguir voltar a economia brasileira em movimento, porque ela já vem há 4, 5 anos nessa coisa ridícula, 0,1, não sei o quê. Nós temos que crescer 6, 7 por ano, se quiser resolver alguma questão brasileira. E outra coisa, crescer em cima de produtividade, não em cima de mão de obra, como a gente vinha fazendo. Só para não ficar dúvida para quem não é economista, quando tu diz tem que resolver a questão do déficit público, tu não está dizendo que tem que fazer essa política de austeridade que... Não. Eu acho, por exemplo, está pagando 400 bilhões de juros, paga só 200 e paga quando puder os outros 200. É uma questão de Estado, de governo. Precisa construir uma vontade política nesse sentido. Agora, aí é que consenso. É que tudo é decisão política. Não querem. Tudo é decisão política. Se não tiver capacidade na esfera decisória, não adianta pensar, não adianta sonhar, não adianta escrever. Então é uma coisa difícil para o Brasil, muito difícil. Por isso que a nossa liderança tem muita responsabilidade. As lideranças que colocaram esse país onde está, o que devem estar pensando hoje? Que os outros é que erraram, eles não. Os outros é que erraram. A reação é que errou. O progressismo quase 2h30. Tá? Eu quero agradecer a todo mundo que seguiu a gente até aqui. Dizer que nós, como já foi lembrado aqui, nós vamos continuar fazendo esses debates mensalmente. Esse é um primeiro, esse é um início, né, de um processo, de uma caminhada. Eu acho que se tem uma coisa que ficou aqui e que eu acho que é consensual, é que nós temos que buscar, né, uma construção coletiva. E que para fazermos isso, nós vamos ter que aprofundar a reflexão, aprofundar o debate e temos que encontrar pontos mínimos de consenso. Mas a saída, né, pode estar no plano da economia, mas a ação vai ter que ser no plano político. A gente social. É isso? Vai ter que ter então, tá? Eu quero fazer um esclarecimento que eu não fiz no início, que deveria ter feito, que estava anunciado que o Mark Ramos, o Chique, que é presidente do Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Sul, estaria presente no debate hoje, mas ele teve um compromisso e não pôde estar presente. Tá? Nos próximos debates, nós vamos continuar conversando aqui, o pessoal está ansioso, quer continuar a conversa, nós continuaremos aqui, mas vamos encerrar o Marquísio veio substituí-lo e representá-lo, mas é óbvio que ocupou o seu espaço próprio, como é peculiar a ele, tá? E eu quero então reforçar, né, que a gente vai voltar todo mês. Nós estamos produzindo também, além dessa transmissão ao vivo, está sendo feito um vídeo que será editado depois e colocado no canal que nós vamos criar no YouTube, tá? Que vai estar sendo alimentado, então, pelo menos mensalmente e, de repente, até ao longo, né, nos intervalos aí do mês, com algumas coisas mais rápidas, pequenas e tal. Tá? Então agradeço a todos, nós vamos continuar aqui e vocês fiquem com um gostinho, né, de quero mais. Muito obrigado.